Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou a professora Tainara e na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo do poliedro prisma, certo? Na aula de hoje vamos falar sobre o cálculo da medida da diagonal, o cálculo do volume e vamos falar sobre o cubo, certo? Então, vamos lá. Bom, para falar do cálculo da diagonal, vamos pegar o paralelepípedo, observem, e vamos traçar a sua diagonal D e traçar a diagonal da base D1, certo? E vamos separar essa diagonal e temos que elas formam um triângulo retângulo, certo? Então, BAD e o triângulo D', D e B, eles são triângulo retângulo. No entanto, temos que no triângulo BAD vale a seguinte relação, em que D1 ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E no triângulo DB, temos que D ao quadrado vai ser igual a D1 ao quadrado mais C1 ao quadrado. E essa relação é dada como D ao quadrado vai ser igual a A mais B mais C. Então, para calcular a medida da diagonal, usamos D igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Dá de entender? Vamos fazer um exemplo para entender melhor. Aqui nós temos um exemplo. Qual a medida da diagonal do bloco retangular abaixo? Aqui nós temos o bloco. As suas dimensões são 144 centímetros, 64 centímetros e 81 centímetros. Vamos usar o cálculo da diagonal, que acabamos de ver, que D vai ser igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado vai ser igual a 144, B vai ser igual a 64 e C vai ser igual a 81, ok? Vamos substituir. Temos que D vai ser igual a raiz de 144 ao quadrado mais 64 ao quadrado mais 81 ao quadrado. Primeiramente resolvemos as potências, somamos todos eles, ok? Aí agora vamos resolver a raiz, certo? Logo vai ser igual a 177 centímetros, aproximadamente 177 centímetros, certo? A medida da diagonal do bloco retangular é de 177 centímetros, ok? Entendido? Então, vamos continuar. Bom, agora vamos falar do cálculo do volume. O volume de um sólido é a medida da região do espaço limitado por sua superfície, certo? E para calcular o volume de um sólido por meio de um número, devemos estabelecer a sua unidade de medida padrão, certo? E para cada unidade de comprimento, temos uma correspondente unidade de volume, certo? Como temos aqui na tabela, ok? Se temos 1 decímetro, a sua unidade de volume vai ser 1 decímetro ao cubo. Se temos 1 centímetro, a unidade de volume vai ser 1 centímetro ao cubo. Se temos 1 metro, a unidade de volume vai ser 1 metro cúbico. E se temos 1 milímetro, a unidade de volume vai ser 1 milímetro cubo. Ou seja, a unidade de medida da aresta de UC, né, unidade de comprimento, e a unidade de volume desse 1C vai ser igual a 1C ao cubo, certo? De modo geral, se as medidas das três dimensões de um paralelepípedo retângulo são os números inteiros A, B, seu volume é dado por a multiplicação entre essas três dimensões, certo? Então, V vai ser igual a A vezes B vezes C, certo? Aqui nós temos um paralelepípedo, certo? E aqui nós temos suas três dimensões. Como A vezes B é a área da base, e C é a medida da altura,
Temos que o volume ele vai ser A vezes B, entre parênteses, primeiramente calculando a área da base, certo? Vezes a altura. Ou seja, o volume pode ser igual à área da base vezes a altura, certo? Então, posso tanto usar a fórmula do cálculo do volume como V igual a vezes B vezes C, como primeiramente calculando a base e depois multiplicando a base pela altura, certo? Bom, então vamos ver um exemplo. Aqui nós temos um exemplo. Vamos calcular o volume do contêiner do enol. Lembrando que na aula anterior a gente já viu esse exemplo quando a gente falou sobre a área total, certo? Então, dê uma olhadinha na aula anterior, ok? Lembrando que ele tem a forma de um paralelepípedo, certo? Lembrando que esse container ele tem uma forma de um paralelepípedo retângulo e suas dimensões são igual a 8 metros de comprimento, 4,5 metros de largura e 3 de altura, certo? Então vamos à solução. Temos primeiramente os dados da questão, né, em que A vai ser igual a 8 metros de comprimento, B vai ser igual a 4,5 metros de largura e C vai ser 3 metros de altura, certo? Então, temos aqui a forma do volume, né? Vamos usar essa de A vezes B vezes C, certo? Vamos substituir os valores. O volume vai ser igual a 8 vezes 4,5 vezes 3. Multiplicando, temos que o volume vai ser igual a 100. Lembrando a unidade de medida, certo? Estamos trabalhando com metro e estamos trabalhando com volume. Logo, o container ele tem 108 metros cúbicos, certo? O volume do container, ok? Entendido até aqui? Então, vamos continuar. Bom, agora vamos falar do cubo. Como vimos na aula anterior, o cubo ele é um paralelepípedo cuja sua superfície total é a reunião de 6 quadrados. O cubo ele possui 12 arestas congruentes entre si, certo? Como já sabemos, as fórmulas da área total, da diagonal e do volume de um paralelepípedo retângulo, elas são: a área é igual a 2 vezes A vezes B, mais 2 vezes A vezes C, mais 2 vezes B vezes C. A diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. E o volume é igual a A vezes B vezes C, certo? Então, essa é a área, a diagonal e o volume de um paralelepípedo retângulo, ok? Se em cada uma dessas fórmulas a gente pegar o B igual a C e igual a A, obtemos a fórmula da área total, da diagonal e do volume de um cubo cujas arestas medem A, ok? Aqui nós temos o cubo, as suas arestas medem A, certo? E vamos calcular a sua área, a diagonal e o volume. A área é dada por 2 vezes A vezes A, mais 2 vezes A vezes A, mais 2 vezes A vezes A. Resumindo, vamos ter que a área do cubo é igual a 6A ao quadrado. A diagonal é dada por a raiz de A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. Resumindo, temos que vai ser igual a raiz de 3A ao quadrado. Para resumirmos mais ainda, vamos cortar o expoente do A com a raiz, certo? O A vem para fora e vamos ter a diagonal igual a A raiz de 3, certo? O volume é dado por V igual a A vezes A vezes A. Resumindo, vamos ter que o volume é igual a A elevado a 3, A ao cubo, certo? Entendido? Então, vamos lá fazer alguns exercícios. Bom, aqui nós temos um exemplo. Calcule a medida da diagonal, a área total e o volume de um cubo cuja soma das medidas das arestas é igual a 48 centímetros.
A questão ela nos dá que a soma das arestas é igual a 48, certo? E como acabamos de ver, o cubo ele possui 12 arestas congruentes. Como a soma delas é igual a 48, temos que 48 vai ser dividido por 12, pois eu quero descobrir quanto é cada aresta, certo? Como a soma delas é 48 e o cubo ele possui 12 arestas, vou dividir 48 por 12, que vai ser igual a 4. Logo, cada aresta mede 4 centímetros. Agora que eu sei que cada aresta mede 4 centímetros, vamos calcular a diagonal, a área e o volume. Primeiro vamos calcular a diagonal, utilizando a formulazinha, que é A vezes a raiz de 3. Como A é igual a 4, a diagonal vai ser igual a 4 raiz de 3 centímetros, certo? Agora vamos calcular o volume. Sabemos que o volume é igual a A ao cubo, certo? Que vai ser igual a 4 ao cubo, que 4 ao cubo é igual a 64 centímetros ao cubo. Lembra, nós estamos trabalhando com unidade de volume. Então, como é centímetros, o volume vai ser dado em centímetros cúbicos, certo? Agora vamos calcular a área. A área do cubo é dada como 6 vezes A ao quadrado. Vamos repetir. O 6, como o A é igual a 4, vai ser 4 ao quadrado. Primeiro, a gente resolve a potência, que 4 ao quadrado vai ser igual a 16. Então, 6 vezes 16. Logo, temos que a área vai ser igual a 96 centímetros quadrados. Certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido mais um pouco sobre os prismas. Ok? Bom, essas são as referências usadas na aula. Certo? Muito obrigada e até a próxima.